Seja bem-vindo. O ano é 1976, uma época em que a adrenalina fluía pelas veias da juventude. Mark e Lisa, dois melhores amigos inseparáveis, estavam animados com a ideia de uma aventura noturna, em uma cidade vizinha, conhecida por suas festas lendárias. Eles planejaram uma viagem de carro para curtir uma atmosfera eletrizante daquele local. Em uma noite de céu claro, os dois amigos partiram. Com alguns minutos de viagem, as gotas batiam contra o para-brisa, enquanto Mark dirigia seu carro ao longo da estrada deserta. Apenas o som da chuva e dos pneus espirrando água quebravam o silêncio ali dentro. Foi então que Lisa ligou o rádio como costumava fazer, mas estranho, a rádio não sintonizava. Conforme andavam, a estrada e a paisagem ao redor se tornavam cada vez mais diferente do que costumava ser. As poucas árvores ao longo do caminho de costume não estavam mais ali. Mark falou que poderia ter pego o caminho errado. Lisa disse: "Tá tudo certo, é esse mesmo, acelera." Risos. Empolgados com a noite que se aproximava, ignoravam qualquer sensação de inquietação. Ao decorrer, uma leve neblina começou a se formar, e aos poucos ia envolvendo o carro. A visibilidade diminuía a cada quilômetro percorrido, tornando difícil até mesmo enxergar a própria estrada. Lisa começou a sentir um calafrio na espinha, mas tentou não deixar transparecer seu medo. De repente, um barulho estranho ecoou ao lado de fora do carro. Parecia um sussurro, vozes ao vento e uma música distante. Os olhos de Mark se arregalaram, e ele diminuiu a velocidade. Lisa falou: "Acho que é o barulho da festa, já estamos perto", mas não, ao perceberem, estavam atravessando uma ponte de madeira. Os dois amigos trocaram um olhar de espanto, e cogitaram dar meia volta. Curiosos e perplexos, Mark e Lisa decidiram atravessar a misteriosa ponte e seguir pela estrada de terra. Mark diz jurar não lembrar daquela ponte ali. Muito menos a estrada ser de terra. Continuamos, e à medida que nos aproximávamos da cidade, reparei pessoas vestidas com trajes estranhos, e assim continuava ao longo do caminho. Pareciam saídas diretamente de um filme antigo, com seus vestidos esvoaçantes, ternos elegantes e penteados característicos da época. Imaginei serem da festa, mas a cidade inteira na festa? Quase impossível. Intrigado, Mark diminuiu a velocidade para observar melhor. Algumas pessoas pareciam caminhar sem rumo, enquanto outros estavam envolvidos em conversas animadas e risos, mas sem emitir qualquer som. As expressões em seus rostos eram vazias, como se estivessem presas em um eterno looping. Mark estacionou próximo a um grupo de pessoas encostadas num carro conversível, que estava parado na entrada de um lindo drive-in. Com cautela, nos aproximamos, tentando chamar a atenção de alguém. Ele desceu do carro, chamou uma moça, e rindo disse: "Gostei muito do seu vestido." Ao tocar no ombro dela, sua mão atravessou o vazio. Confuso, Mark saiu correndo e entrou no carro, travando as portas. Assustados e confusos, Mark e Lisa acreditaram estar presos naquele estranho encontro com o passado. Imediatamente tentaram sair dali. Para sua surpresa, o motor girava, mas o veículo não se movia. A sensação de pânico se instalou quando percebemos que estavam completamente confinados nos anos 50. Os murmúrios se intensificaram, agora formam palavras, a música ficou mais clara, temos a certeza que realmente atravessamos o passado. Agora conscientes de que algo sobrenatural estava acontecendo, Mark e Lisa entraram em um estado de desespero. A escuridão se fechava ao redor deles enquanto tentavam fazer o carro funcionar e encontrar uma saída.
Ao conseguir fazer o carro andar, saíram muito rápido daquele lugar e tudo foi ficando para trás. Após essa experiência aterrorizante cercada por assombrações nostálgicas, Mark e Lisa finalmente chegaram a uma pequena cidade. Eles estavam aliviados por encontrar um lugar normal e aparentemente seguro para passar a noite. A cidade parecia tranquila e despreocupada. Casas pitorescas se alinhavam ao longo de ruas silenciosas, impregnada por um aroma fresco de flores. Os moradores caminhavam pelas calçadas com sorrisos amigáveis e nos acenavam. Mark e Lisa encontraram uma pousada aconchegante e decidiram passar a noite por lá. O dono do estabelecimento, um homem idoso de cabelos grisalhos bem vestido, cumprimentou com um sorriso. Ele explicou que a cidade era conhecida por sua hospitalidade e que se sentiam honrados em receber visitantes. Exaustos, os amigos adormeceram rapidamente, alheios a tudo. No entanto, quando acordaram na manhã seguinte, um sentimento de inquietação tomou conta deles. A pousada estava vazia, sem sinais do dono ou de qualquer hóspede. Ao saírem para explorar a cidade, o cenário tornou-se ainda mais perturbador. As ruas estavam desertas, silêncio. As casas, que antes pareciam vibrantes, agora estavam em ruínas e cobertas de musgo. Janelas quebradas e portas balançando ao vento, davam à cidade um ar fantasmagórico. Mark e Lisa se entreolharam, sem acreditar no que seus olhos viam. Enquanto vagavam pelas ruas silenciosamente, um medo avassalador começou a se instalar. Não havia sinal de vida em nenhum lugar, e o som das folhas ao vento nos fazia imaginar vozes distorcidas. Ao tentar usar um telefone público para pedir ajuda, percebemos que estava completamente sem sinal. Sentindo-se perdidos e presos em uma realidade abandonada, Mark e Lisa decidiram investigar mais a fundo. Adentraram em vários lugares, também em uma antiga capela da cidade, em busca de pistas que pudessem explicar o desaparecimento repentino da população. Eles encontraram uns papéis empoeirados que pareciam ter sido abandonados há décadas. Ao pegá-los, descobriram registros de jornais antigos, datados da década de 40. As páginas desbotadas revelam histórias perturbadoras de uma tragédia que abalou a cidade naquele período, envolvendo desaparecimentos inexplicáveis e uma atmosfera de mistério. Aos poucos, Mark e Lisa acreditavam entender que a cidade era uma manifestação sombria do passado. Presos em uma dimensão maldita, a única maneira de escapar era descobrir o segredo oculto por trás do desaparecimento da cidade em 1948. Determinados e com muito medo, os amigos começaram uma missão assustadora, explorando cada canto da cidade em busca de respostas. Mas, à medida que descobriam mais sobre os eventos trágicos do passado, percebiam que as forças poderosas que envolviam a cidade não tinham intenção de deixá-los partir. Eles enfrentam seus medos mais profundos em troca de uma chance de escapar, ou ficariam presos no passado assombrado para sempre. Nos papéis que acharam na capela, falavam que a cidade havia sido amaldiçoada por um ritual sinistro. Uma seita secreta buscava alcançar a imortalidade através do sofrimento humano e pactos obscuros. Os líderes da seita escolheram aquela cidade como o local perfeito para seus rituais, atraídos pelo isolamento e pelo véu de tranquilidade que a envolvia. Os habitantes da cidade foram subjugados e usados como cordeiros nas cerimônias macabras, mas em vez da vida eterna, uma maldição aprisionou as duas almas e a cidade inteira, na dimensão exata no tempo. Mark e Lisa descobriram, segundo os escritos, que a única maneira de quebrar a maldição e escapar era encontrar os restos mortais dos líderes da tal seita, e realizar um contra-ritual para libertar os espíritos que estavam presos ali. Guiados pelas anotações dos registros, os amigos seguiram uma trilha de pistas que os levaram a uma mansão decadente, ao final da rua. O lugar era imponente, mas em ruínas. Entramos, coberto pelo medo, mas sabendo que essa era nossa única saída, eu e Lisa finalmente encontramos o local do ritual final.
bem no coração da mansão, cercados por velas negras e símbolos macabros, encontramos os corpos mumificados do que pareciam ser os líderes da seita. Lisa seguiu o contra-ritual, recitando palavras ancestrais e tentando quebrar a ligação maligna que mantinha a cidade aprisionada. Saímos correndo dali sem saber se havia dado certo ou não. No momento em que a maldição foi quebrada, a cidade começou a desmoronar diante de nossos olhos, dissolvendo-se em uma névoa de poeira. Mark e Lisa conseguiram escapar deste pesadelo, pela mesma estrada deserta, e atravessando aquela ponte. Ao olhar no espelho, Mark vê pessoas acenando para ele, ao mesmo tempo em que a ponte vai desaparecendo. Tudo o que restava era o vazio e uma lembrança distante de um pesadelo do passado. A aventura noturna que começou como uma busca por diversão e emoção, havia se transformado em uma luta pela sobrevivência, contra forças sobrenaturais. Mark e Lisa aprenderam, da maneira mais assustadora possível, que nem todas as histórias de terror são fictícias. Algumas lendas ocultas e maldições antigas podem ter um poder sinistro e continuar a assombrar aqueles que se atrevem a entrar em seu domínio sombrio. Obrigado. Até a próxima.